Saudações, senhores, mais um módulo do nosso curso de redes da Senhor Computador. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito das teorias e dos objetos que compõem o Active Directory, principalmente relativo aos servidores, os controladores de domínios e os equipamentos e as bases de dados. Bom, então, na aula anterior a gente viu a instalação de um primeiro Active Directory, né? A promoção de um servidor convencional a um servidor controlador de domínio e assim abrindo um novo Active Directory, abrindo um novo domínio, né? Então, só relembrando e fortalecendo alguns conceitos, Active Directory é um serviço prestado por servidores controladores de domínio de uma rede Windows Server. Tá? O AD especificamente é uma base de dados unificada e não única. Aí a gente vai entender por que é uma base unificada e não única. De usuários, então é uma base de dados unificada de usuários, políticas de rede, configurações e muitas outras informações que estão nessa base de dados. Aí vou citar agora alguns conceitos que são importantes para que nós possamos entender cada um dos passos e cada um dos tipos de objetos que compõem, dos tipos de ação que compõem uma rede Windows com um Active Directory. O primeiro conceito que a gente tem que diferenciar é o conceito de autenticação e de autorização. Autenticação é o ato de reconhecer. Tá? Então, quando eu autentico um usuário, significa, não, estou realmente reconhecendo que este usuário está correto. Né? Que este usuário é quem ele está falando que ele é. Né? Então, quando por exemplo, um merchant autoriza um marchand, né, autoriza um quadro, ele autentica um quadro, significa que ele está dizendo que esse quadro é real, essa obra de arte está autêntica, autenticada, ela é quem todo mundo pensa realmente que ela seja, né? Diferente da autorização, que é o ato de permitir ou de não permitir, né? O ato de permitir que eu faço. Você está autorizado a ingressar nessa sala ou você não está autorizado a ingressar nessa sala. Então, eu primeiro preciso saber quem é você para depois saber se eu posso deixar você entrar ou não. Tá? Então, a primeira atitude é a autenticação e a segunda atitude é a autorização. Bom, e entendido esses conceitos, agora o conceito de domínio e host. Um domínio é uma estrutura completa de uma unidade de AD. Tá? Um domínio deve ser sempre representado por um triângulo. Tá? A representação padrão de um domínio é um triângulo. Os hosts, em relação a um domínio, eles podem ser standalone, ou seja, é um equipamento que não faz parte de nenhum domínio. Então, quando você pega o seu notebook, você acabou de comprar ele, você ligou ele, ele é standalone, ou seja, ele não faz parte de nenhum domínio, certo? Então, ele é considerado standalone em relação a um domínio. Ou ele é domain member, ou seja, ele faz parte de um domínio, ou seja, ele conhece um domínio. Então ele deixa de ser standalone e vai ser um domain member, ou membro do domínio. É um equipamento que faz parte de um domínio, mas não é um controlador de domínio, um domain controller, DC. Né? Ou domain controller, o equipamento que faz parte de um domínio e presta o serviço de controlar esse domínio. Tá? E uma das características é ele ser o guardião do AD e dos seus serviços. Ok? Então, a gente tem sempre três possibilidades, né? Ou ele é standalone, ou ele é um domain member, ou ele é um domain controller. Né? O equipamento
não faz parte de domínio nenhum, ou não faz parte de domínio algum, ele faz parte de um domínio, ou ele controla esse domínio, é um domínio controle, ok? Essas são as três possibilidades que a gente tem de um host em relação a um domínio. Mas vamos entender como é que funciona, então, um equipamento sem o AD, tá? Então, estou falando de novo daquele notebook que você acabou de comprar, que acabou de tirar da caixa, e ele tem o sistema operacional Windows embarcado, instalado nele, né? Então, quando você compra um equipamento Windows, ele tem sempre uma base de dados, tá? Essa base de dados, ele já vem nesse equipamento, uma base de dados que tem os usuários de dados, certo? Então, por exemplo, essa basezinha de dados aqui tem o usuário fulano da Silva, o usuário ciclano de Souza, o usuário Beltrano de Santos, com as suas senhas aí, tá? O que acontece? Se o fulano da Silva, o ciclano de Souza, o Beltrano de Santos podem usar esse equipamento. Aí, esse banco de dados, ele se chama SAM, tá? Esses usuários estão guardados num banco de dados que se chama SAM, Security Account Manager, ou gerenciador de contas de segurança, tá? E quando você coloca aqui o seu usuário, escrevi aqui usuário, escrevi senha e cliquei aqui no botãozinho entrar, né? Ok? O que ele faz? Esses dados são enviados através de um serviço de autenticação que se chama NTLM dentro da sua máquina, né? Pro banquinho de dados, e aí o usuário é autenticado e autorizado. Certo? Se for um usuário que existe, e se esse usuário que existe tiver o direito de usar o equipamento, ou seja, está autorizado, o equipamento abre. Então, se chega mais uma pessoa, então já tinha o fulano, ciclano, beltrano, aí chegou o penca, que tem que usar esse computador. A primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que adicionar o penca ao banco de dados SAM. Tá? Uma vez que eu adicionei esse cara no banco de dados SAM, eu posso passar a usar, o penca pode passar a usar o computador aqui, certo? Mas ele primeiro só está no banco SAM. Ok? Bom, e aonde que está esse banco SAM? Né? Aqui está dentro de, quando a gente pede gerenciar o equipamento, ó, a gente tem lá o usuários e grupos locais. Né? Isso aqui nada mais é do que o banco SAM. Tá bom? E aqui é a lista de usuários que fazem parte, que estão cadastrados no banco SAM. Tá? Então, agora eu tenho um pequeno escritório lá com 3 equipamentos e eu não tenho uma rede Windows. Então eu tenho que ter, cada equipamento tem a sua base de usuários, tá? E aí eu tenho fulano, ciclano, beltrano, fulano, ciclano, beltrano. Eu tenho que cadastrar todos os usuários com as mesmas senhas em cada um dos equipamentos, tá? Entrou o penca, eu tenho que cadastrar o penca no equipamento A, eu tenho que cadastrar o penca no equipamento B, e suponhamos que eu tenha esquecido de cadastrar o penca no equipamento C. O que acontece? O penca vai conseguir usar o equipamento A, B, né? O penca vai conseguir usar o equipamento A, mas quando ele chegar aqui ele não vai conseguir. Por quê? Porque eu esqueci aqui de cadastrar ele aqui nesse equipamento, entendeu? Então, isso se torna muito penoso. A mesma coisa que mudar de senha. Se aqui mudar para senha 234, né? Aqui mudou para 234. Aqui a senha é 123. Aqui a senha é 123, tá vendo? Então, eu mudei aqui, eu tenho que vir aqui, mudar aqui também, eu tenho que vir aqui, mudar aqui também. Então, ou seja, vai gerando problemas sérios para controlar os usuários que vão usar os meus equipamentos, né? Então, um dos problemas que vem a resolver, né, que o AD vem resolver, é esse. Imagina se eu tenho uma rede de 200 hosts, como é que eu faço para manter a base de usuários desses 200 equipamentos aqui?
Eu vou ter que contratar uma pessoa, quer dizer, eu vou ter que contratar um batalhão, né? Então, para isso, eu utilizo o domínio, né? O Active Directory. Eu crio um domínio e passo a ter um Active Directory. Então, vamos entender, a partir do momento em que eu tenho um Active Directory, como é que passa a funcionar a minha autenticação. Então, vamos lá. Todo equipamento tem o serviço NTLM e tem o banco de dados SAN de usuários. Tá? A partir do momento em que eu crio um controlador de domínio, e aí eu criei um domínio, aqui ó, o triângulo mostrando que isso é um domínio, né? Eu criei o domínio minhaempresa.local, tá? Esse controlador de domínio passa a ter um negócio, né? um objeto aqui que é um banco de dados que se chama Active Directory, tá? E ele passa a prestar um serviço que se chama Kerberos, tá? Então aqui, ó, quando eu faço uma autenticação no SAN, eu tenho um serviço NTLM que faz essa busca das informações no SAN dentro do meu equipamento, tá? Agora, já aqui eu tenho uma rede, para eu chegar desse computador, para sair desse computador, para chegar nesse computador, eu tenho que passar pela rede. Então, o serviço NTLM não serve como nível de segurança. Então, por isso que existe um serviço bem mais sofisticado, bem mais seguro, que se chama Kerberos. Tá? Então, eu passo de NTLM e de banco SAN para Kerberos e Active Directory. Tá? Então, o Active Directory é um banco de dados assim como o SAN, e o Kerberos é o serviço de autenticação, assim como é o NTLM, ok? Aí, a partir do momento em que eu adicionei um computador, um host, né, um notebook, um desktop a um domínio, né, eu passo a escolher aonde é que eu vou fazer login, tá vendo? Então, lembra, já viram isso? Então, a partir do momento que você coloca o computador no domínio, você passa a ter mais, além de usuário e senha, você passa a ter essas opções aqui. O que significam essas opções? Essas opções significam exatamente isso aqui, ó. Quando você diz que você está fazendo logon em um domínio, você está dizendo para o computador o seguinte: beleza, ó, pegue esse usuário que eu acabei de digitar e pegue essa senha que eu acabei de digitar e vá autorizar eles, autenticar e autorizar lá no servidor controlador de domínio desse domínio aqui. Entenderam? Agora, quando eu não quero, quando eu quero que a autenticação seja interna, aí então eu vou escolher essa opção aqui, ó. Ou seja, o que significa isso? Significa aqui dizer o seguinte: pegue esse usuário e pegue essa senha e vá buscar a autorização e a autenticação aqui no meu banco SAN, entendeu? Por isso que existem essas duas possibilidades quando você passa a ter um computador em um domínio, ou seja, a partir do momento que você tornou esse computador um domain member, né, um membro de domínio, ok? Então está entendido o que é um AD e o Kerberos, e o que é banco SAN e NTLM, a gente já sabia, né? E por que passa, quando você coloca um computador em um domínio, você passa a ter essa outra possibilidade. Além de usuário e senha, você tem que dizer ao computador onde é que você quer que esse usuário e senha seja autenticado. Ou no serviço AD ou no serviço local. Tá? Bom, e aí voltamos àquele problema, né? Se a minha rede tem 200 hosts, como é que eu faço? Então eu adiciono todos os equipamentos ao AD, eu adiciono os 200 equipamentos ao AD. E a partir daí, eles passam a conhecer um servidor de autenticação e autorização, ok? Que tem uma base de dados com os meus usuários. E aí, assim que eu adiciono o Penca, ao invés de eu ter que adicionar ele em um por um dos 200 equipamentos, não, eu adiciono ele uma única vez
dentro do serviço AD, aqui do meu controlador de domínio, e aí a partir desse momento ele passa a ser conhecido por todos os equipamentos, e aí ele pode utilizar qualquer um dos equipamentos, ou que ele for permitido, né, da minha rede, tá? Porque eu passo a ter uma base única de autenticação para todos esses equipamentos, entendeu? Então por isso que eu tenho uma facilidade de manutenção quando eu passo a ter um Active Directory instalado na minha rede, tá? Bom, entendido. Então, na aula anterior a gente subiu o AD e subiu um domínio, né? Então agora a gente tem que entender alguns outros elementos. Então a gente já falou de autorização, de autenticação, a gente já falou sobre outros fatores, né? Agora vamos falar sobre sites e subredes, tá? Por que é tão importante sites e subredes? O site é um objeto ainda dentro do AD, então, ou seja, a gente já tinha visto que o AD tinha os usuários, as autorizações, né? Agora a gente também sabe que o site é um objeto de AD. Ele é utilizado conceitualmente para identificar localidades físicas geográficas. Por exemplo, suponhamos que a minha empresa tenha um site 01, é o escritório central lá em Belo Horizonte. O site 02 é um galpão de estoque de mercadorias que também fica em Belo Horizonte, mas fica separado. Um é lá na Savassi e o outro é lá na Pampulha. Entendeu? Então, são dois sites distintos. Estão na mesma cidade, mas são prédios distintos. Geograficamente distantes, entendeu? São redes distantes. Então, são outros sites. Aí eu tenho o site 3, que é a minha fábrica em Campinas, no interior de São Paulo. Site 4, eu tenho escritório de vendas lá em Quixeramobim, no Ceará, entendeu? Então, ou seja, são, e assim por diante, né? São locais geográficos diferentes nos quais eu tenho equipamentos de rede, equipamentos que servem a minha rede de informática, né? Então, isso são os sites. Tá? Não tem nada a ver com websites, pelo amor de Deus. Eu estou falando aqui sites. Sites no sentido de sítio, né? No sentido de locais físicos. Tá? E, uma vez que eu configuro esses sites, eu tenho que dizer os sites, né? Eu queria um site 1, queria um site 2, queria um site 3, queria um site 4. E, em seguida, eu digo quais são as subredes que esses sites vão ter. Tá? A configuração de subrede é essencial em um domínio. Mesmo que haja um único site em uma única rede, eu tenho que configurar. Porque a partir das subredes, né, é o que eu vou identificar os sites. Então, por exemplo, no site 1 eu tenho a rede 10. No site 2 eu tenho 192.168.1. Né? No site 3 eu tenho 192.168. 3. No site 4 eu tenho a rede 10.20.0.x, né? Então 10.20.0. Então, ou seja, eu tenho que dizer quais são as redes. Aqui é a 10.0.0, né? X. Então, assim que eu inserir controlador de domínio, assim que eu inserir IPs dos equipamentos, automaticamente eles já vão ser entendidos em qual site físico eles estão, ok? Então por isso que é tão importante a gente configurar subredes dentro dos sites, ok? E as subredes nada mais são do que faixas de IP que vão servir para localizar o equipamento dentro das unidades geográficas, como eu havia dito. A subrede ou subnet são ranges de IP que têm hosts dos seus domínios. Ou seja, eles são faixas de IP que essas faixas de IP têm equipamentos que fazem parte do domínio. Tá? Cada subrede obrigatoriamente está ligada a um site. E é isso que define quais servidores estão em quais sites. Tá? Ok.
Então vimos redes, subredes. Agora vamos ver subdomínios. Os subdomínios são as divisões, obviamente, como o próprio nome diz, né, são subdivisões de um domínio, ok? Elas são particularmente uma decisão de arquitetura do AD. Eu preciso obrigatoriamente criar subdomínios na minha empresa, que é grande, que tem muitos departamentos? Não, você não precisa necessariamente fazer isso. Até onde eu sabia e tinham nos vendido essa informação, até os anos 2000, parece que a HP, por exemplo, tinha um único domínio que tinha equipamentos, sites e subredes no globo inteiro, em todos os países que ela tinha unidades. Todos esses países faziam parte de um único domínio, tá? E aí acontecia, aí a gente vai entender porquê, né? Acontecia, por exemplo, de alguém mudar a senha de uma pessoa lá nos Estados Unidos, até a mudança dessa senha chegar lá na Ásia, até na Coreia do Sul, demorava semanas, tá? Então a decisão de criar subdomínios é uma questão de arquitetura, é uma questão de recursos, né? E apenas uma questão organizacional. Um domínio pode ser subdividido por questões organizacionais ou por questões de necessidade de haver diferentes recursos, né? Por exemplo, existem recursos... mas como assim, Carlos? Como é que eu faço isso? Existem recursos que são configurados por domínio. Então, suponhamos que você tenha um departamento, uma diretoria, que tem informações muito valiosas, né? Então, a gente vai colocar para a diretoria uma senha mais segura, né? Então eu quero uma senha de 8 caracteres, obrigatoriamente 8 caracteres e senha complexa, ou seja, tem que ter maiúsculo, minúsculo e pontuação, né, na diretoria. Mas na produção, né, um departamento com senha simples, somente 4 caracteres, né? Mas na produção eu quero 4 caracteres. Então isso aqui eu não consigo ter essa diferença. Senha de tal característica para alguns usuários e senha com outra característica para outros usuários do mesmo domínio, tá? Então, isso é uma razão pela qual eu tenho que criar um subdomínio aí obrigatoriamente, tá? E algumas outras configurações que vão me levar à necessidade de ter um subdomínio ao invés de ter um grande domínio, tá? E como que funciona, como que é a arquitetura do domínio com subdomínios? Então, aqui, triângulo mostrando que é um domínio, né? Então eu tenho aqui um domínio minha empresa.local. A gente já viu aqui por que a gente tem que usar ponto local, né? Porque o domínio AD jamais pode ter o mesmo nome do domínio internet, né? Do domínio do registro BR ou do .com, né? Por quê? Porque a rede Windows Server se baseia no DNS e aí eu vou ter conflitos de DNS se eu tiver os mesmos nomes, né? Então aqui eu tenho um primeiro domínio que é minha empresa.local. Esse primeiro domínio tem uma base de dados que é o AD. Então, por exemplo, ele tem um AD aqui que está pintado de azulzinho. Esse AD é desse domínio. Eu posso, por uma questão organizacional, criar aqui, a partir do minha empresa.local, eu crio aqui, diretoria.minhaempresa.local, ou seja, esse cara é um domínio filho desse primeiro domínio, ok? E ele vai ter a base dele. A base dele é única, cada domínio tem um AD novo, tá? Então ele não vai compartilhar a base. Essa aqui é azul, essa aqui é vermelho, né? Aí a mesma coisa, eu crio aqui marketing.minhaempresa.local, ou seja, tá vendo? E aí esse cara tem o AD verdezinho, que é o AD dele. E aí eu crio mais um subdomínio do subdomínio, por exemplo, internacional.diretoria.minhaempresa.local. Aqui era diretoria.empresa.local. Eu tenho aqui mais um subdomínio do subdomínio, então, ou seja, nível 1 e aqui nível 2. Tá? Ou, se quiser, nível 1, 2 e 3, enfim. Mas eu estou mostrando aqui que eu posso ter
vários níveis de subdomínio domínio, quando eu estou falando de domínios Windows, tá? E esse conjunto de domínios é chamado de árvore, tá? E aí eu posso ter, por exemplo, minha empresa e a sua empresa. E aí na sua empresa também tem uma série de subdomínios, entendeu? Então, várias árvores. Um conjunto de árvores é chamada floresta, tá? Também aqui, tá? Mas é importante dizer o seguinte: um domínio já é uma árvore, tá? Então, o que eu estou falando? Estou falando, ó, se só houvesse esse cara aqui, eu já tenho um domínio, eu já tenho uma árvore, eu já tenho uma floresta, ok? Um domínio inicial já é uma árvore já é uma floresta. Portanto, um domínio já é uma árvore e já é uma floresta, tá? Por que é importante esse conceito? Porque em vários momentos, quando a gente vai instalar alguns softwares que são integrados ao AD, às vezes ele diz, qual que é a sua floresta, qual que é a sua árvore, tá? Então é importante a gente entender esse conceito. Bom, e aí a gente tem várias arquiteturas. Aqui eu vou, por exemplo, exemplificar como funciona a arquitetura quando eu decido ter um único domínio e numa condição em que eu tenho vários sites. Por exemplo, minha empresa é grande, tá? E aí eu tenho várias unidades. Então vamos pegar aqui, ó, eu subi o domínio minhaempresa.local, tá? E aí suponhamos que eu tenho a sede lá em Vinhedo, a fábrica em Jundiaí, um escritório comercial em São Paulo e um depósito em Sorocaba. Então, ó, eu tenho um domínio e dentro deste domínio eu tenho 3 diferentes sites, ok? Um em Vinhedo, um em Jundiaí, um em São Paulo e um em Sorocaba. Eu posso fazer isso. Todos os sites dentro do mesmo domínio. Então, um domínio, N sites. Tá? Aí em São Paulo eu tenho 3 controladores de domínio. Em Jundiaí eu tenho 2 controladores de domínio. Em Vinhedo é pequeno, eu só preciso de um controlador de domínio. Em Sorocaba eu só preciso de um controlador de domínio. Ok? Então, como eu tenho um domínio, eu tenho uma única base de AD. E onde está essa base de AD? Ela está nos controladores de domínio, certo? Cada controlador de domínio tem uma cópia completa do AD. Ok? E esse AD, essas cópias de banco de dados, elas se sincronizam entre elas, entendeu? E aí, dentro do mesmo site, eu estou considerando que eu estou dentro da mesma estrutura física, eu estou dentro de uma rede Ethernet, estou dentro de uma rede rápida, uma rede local. Então, esses servidores, eles têm uma velocidade de sincronização muito rápida, muito alta a velocidade de sincronização, tá? Entre eles do mesmo site. Por isso que é importante a gente configurar as redes, para que o AD entenda, esse aqui é o servidor 10.0.01 e esse é o 10.0.02. Beleza, os dois estão na mesma rede. Estão na mesma rede no mesmo site. Beleza, eu vou fazer eles replicarem rapidamente aqui. Ou seja, a cada minuto eles se replicam entre eles. A mesma coisa aqui em São Paulo, é 192.168.1x, tá? Os 3 servidores estão na mesma rede. Beleza, então entre eles vai replicar rápido. Mas lembra, ó, eu tenho a mesma base de dados em todos esses lugares. Então eu também tenho que fazer uma replicação inter-site. Aqui é o intra-site, né? Dentro de, intra. E aqui inter. É uma sincronização que é fora dos sites. Entre um site externo e outro site, né? Então aí eu tenho inter-sites. Tá? Essa sincronização já é mais lenta, é uma sincronização feita, porque aqui eu não tenho uma rede Ethernet, aqui eu tenho uma LP de dados, ou eu defino um VPN, né? Então essa sincronização é mais lenta, tá? Então, ó, São Paulo sincroniza com Jundiaí, que sincroniza com Vinhedo, e Vinhedo que sincroniza com Sorocaba. E quem monta isso aqui? Isso aqui, desde que você tenha configurado lá os sites e as redes, e as sub-redes,
os próprios controladores de domínio montam essa estrutura de replicação entre eles. Tá? Por isso que é importante você ter, tá? Toda a configuração bem feita. Mas eu também posso ter, ó, aqui a gente viu um domínio em N sites, mas eu também posso ter um site em N domínios. O que é um site? Um local físico. Então, por exemplo, minha empresa tem um prédio, ok? E dentro desse prédio eu vou criar subdomínios, né? Então eu tenho minha empresa.local, aí eu crio um filho, diretoria minha empresa.local é um outro subdomínio, né? Marketing minha empresa sublocal é um outro subdomínio a partir da minha empresa e crio cafezinho.minhaempresa.local, entendeu? Então eu tenho minha empresa.local e eu tenho 3 subdomínios que estão diretamente ligados a esse domínio. Tá? Aí, voltando a lembrar, se cada domínio eu tenho um conjunto de controladores de domínio e eu tenho um conjunto de banco de dados. Eu tenho um banco de dados que sincroniza entre todos os controladores de domínio. Então, aqui na minha empresa eu tenho o banco de dados AD azul, aqui na diretoria eu tenho o AD amarelo, aqui em marketing eu tenho o AD verde, aqui no cafezinho eu tenho o AD branco. Então lembre-se o seguinte, ó, a gente entende que os servidores, controladores de domínio, sincronizam a base de AD dentro do domínio, tá? Então, esse banco de dados do marketing minha empresa jamais vai ser sincronizado com minha empresa. Diretoria minha empresa jamais vai trocar dados com minha empresa.local ou com um cafezinho com minha empresa ou marketing, entenderam? Então, os servidores só sincronizam a base de dados do AD entre servidores do mesmo domínio, ok? Aqui, ó, não é uma linha de sincronização, aqui é uma linha de dependência, na verdade, uma linha de confiança entre esse domínio e os filhos dele. Tá vendo? Então, aqui, ó, eu tenho linhas de sincronia rápida, mas só dentro dos domínios, tá? Fora dos domínios eu não tenho. E aqui já uma outra visão, uma outra arquitetura de domínio. Eu posso ter N domínios e N sites. Então, de repente eu tenho minha empresa.local, que pega o site de Vinhedo, o site de Jundiaí. E eu tenho fábrica.minhaempresa.local, que pega o site de São Paulo. E eu tenho distribuidora minha empresa.local, que pega o site de Sorocaba. Entenderam? Então, eu tenho sites, que são locais físicos diferentes, né? Sorocaba, Vinhedo, Jundiaí e São Paulo. E eu tenho organizações aqui diferentes. Ó. Eu tenho um domínio aqui nesses 2 sites, um domínio só para esse site, um domínio só para esse site. Então, entendam que a arquitetura é livre, tá? A gente só precisa entender que servidores dentro do mesmo domínio dividem a mesma base, né? Aqui até está azul diferente, mas não, aqui com certeza é a mesma base entre Vinhedo e Jundiaí. Só que dentro do próprio Jundiaí a sincronização é rápida, entre Jundiaí e Vinhedo a sincronização é lenta. Tá? Bom, e agora um detalhe importante sobre replicação de AD, que é muito interessante a gente conversar sobre isso. Vamos pegar aqui como exemplo aquela primeira arquitetura de rede. Eu tenho um site em Sorocaba, um site em Vinhedo, Jundiaí e São Paulo. E essa é o modelo da rede de replicação. Se o fulano vem aqui em Sorocaba e troca a senha dele, tá? 1, 2, 3, ele trocou para 1, 2, 4, tá? Saiu essa, entrou essa. O que acontece? Ele troca a senha aqui no servidor de Sorocaba, tá? Aí, ou seja, o servidor de Sorocaba está atualizado em relação aos demais, tá? O José trocou a senha de A para B aqui em Sorocaba. Beleza. 30 minutos depois, ó, porque essa aqui é uma sincronização lenta, tá vendo? Só 30 minutos depois é que o banco de Vinhedo vai ser replicado, que vai ser atualizado. Então, se esse cara, nesse momento, alguém tentar usar aqui, ele trocou a senha de A para B, não foi?
Se alguém em São Paulo tentar usar a senha dele A, vai dar certo. Aqui, ó, nesse momento, o A dá certo e o B daria errado. Tá vendo? Porque os servidores aqui ainda não sabem que essa senha foi trocada. Olha que coisa estranha, mas totalmente entendível, né? Esses caras não sabem que o servidor teve a senha trocada. Então, por isso que se alguém entrar aqui com a senha A, ele vai conseguir autorizar, mesmo que a senha tenha sido trocada. Aí, às 13 horas, chega no primeiro servidor de Jundiaí. Às 13h01, o segundo servidor de Jundiaí já está sabendo. Entendeu? Por quê? Porque aqui dentro é uma sincronização rápida. Tá? Aí só às 13h30 é que o primeiro servidor de São Paulo vai receber essa autorização. E aí, 13h01, todos os servidores já estão sabendo dessa implicação. Aí então, se esse cara, nesse momento, for digitar a senha A, aí beleza, aí a senha A já não é mais reconhecido, ele tem que usar a senha B. Ok? Mas vejam que ó, entre a troca da senha e até que todos os servidores da rede tenham sido avisados dessa alteração, né, eu tenho que esperar X tempo. Tá? No caso de exemplo aqui, 1h30, na verdade 1h31 minutos para que todos os servidores de São Paulo tenham recebido essa informação. Ok? Bom, vamos lá. Vamos conversar agora sobre FISMOS, que também são agora outro objeto de Active Directory. Né? Eu tenho um servidor e aí eu subo ele como controlador de domínio, ou seja, eu promovo ele como controlador de domínio, como a gente viu na aula passada. Né? Ele chama Server Atlantis, né? Que é o nome de um dos Space Shuttles. Né? Quando nasce o AD, também nascem 5 monstrinhos, que são os 5 FISMOS. Tá? Esses 5 FISMOS nascem, assim como o AD nasce, assim que esse equipamento é promovido a controlador de domínio, os 5 FISMOS também nascem com o AD. Vocês já vão entender o que são FISMOS. Tá? Mas o que eu quero discutir aqui primeiro é o comportamento desses FISMOS. Aí, subiu um novo controlador de domínio que chama Columbia. Os FISMOS continuam no Atlantis. Subiu o Challenger, os FISMOS continuam no Atlantis. Subiu o Discovery, os FISMOS continuam no Atlantis. Subiu o Endeavor, os FISMOS continuam no Atlantis. Tá? Ah, eu posso migrar esses FISMOS? Pode sim. Tá? Eu posso escolher, mas aí é unicamente manual. Eu posso escolher migrar 3 desses 5 FISMOS, por exemplo, servidor Columbia. Tá? E posso escolher migrar um desse FISMO aqui para o servidor Endeavor e deixar a minha rede assim dessa forma. Tá? É importante a gente entender, e isso pouca gente sabe e não é algo tão claro, é que não existe servidor controlador de domínio primário e secundário. Tá? Todos têm a mesma capacidade. Tá? Esse cara aqui tem a mesma capacidade, o Atlantis tem a mesma capacidade do Discovery, que tem a mesma capacidade do Challenger, Endeavor, Columbia, todos eles têm a mesma capacidade. O único item que pode diferenciar um controlador de domínio dos demais é se ele possui um dos 5 FISMOS nele. Tá? Aí, como modifica, como é que verifica, isso daí a gente vai aprender mais para frente, mas aqui é importante entender o conceito. Tá? O conceito não existe controlador de domínio primário e secundário. Todos os controladores de domínio são iguais entre eles, ou seja, eu posso trocar a senha de um usuário aqui, posso trocar a senha aqui, posso trocar a senha aqui, posso trocar aqui, posso trocar aqui. A única coisa que diferencia esses servidores é a presença dos FISMOS
para cada um desses servidores, tá? Para que possa um desses 5 FISMOS tá em um desses 5 servidores, tá? Pode ser que a gente tenha todos no mesmo servidor ou espalhado isso, mas para espalhar a gente tem que ir na mão. A questão é o seguinte, ó, se eu remover esse cara da minha rede, ele foi roubado, pegou fogo, eu removi, formatei esse cara que está lento, né? O que acontece? Morrem com ele 3 FISMOS, ó, porque eu não sei, não conheço, morreram com ele 3 FISMOS. E aí, em uma semana a rede está ok, na segunda semana a rede está ok, na terceira semana começa a falhar. Começa a falhar uma autenticação, começa a falhar um registro de usuário, começa a falhar uma troca de senha, começa a falhar a instalação de um software, tá? Por quê? Porque eu não tinha, antes de remover esse cara, ou de repente ele foi roubado, eu não tinha a menor intenção de remover, mas esse cara foi roubado. Aí eu preciso pegar esses FISMOS e colocar eles em outros usuários, em outros servidores de domínio, né? Então, eu posso fazer isso, inclusive depois que esse cara for roubado, óbvio. Eu não sei se esse cara foi roubado, não vou ligar para o me devolve aí só para eu voltar os FISMOS, depois deixa você levar a máquina embora, né? Não existe isso. Então, ou antes ou depois eu posso migrar os FISMOS para outras máquinas, mas quando a gente trabalha com o controlador de domínio, a gente tem que ter certeza do que a gente está fazendo, tá? E certeza do que a gente está fazendo é parar para saber se existe algum FISMO nesse servidor que eu estou removendo. Se existe, para. Tá? Então, eu posso aqui migrar. Então, no caso aqui, vamos ver como é que eu escolhi aqui a arquitetura, né? Eu tenho os 3 FISMOS aqui, um FISMO no Endeavor, outro FISMO no Challenge. Aí sim, eu quero formatar esse cara, eu posso simplesmente tirar ele da rede e formatar sem nenhum problema, que minha rede não vai sofrer impacto nenhum. Ok? Então, formatar um controlador de domínio é sempre muito importante a gente entender se ele tem FISMO ou não. Se tiver FISMO, eu tenho que migrar esse FISMOS de controlador de domínio. Tá? E o que significa FISMO? Significa Flexible Single Master Operation. Tá? Operador master e simples e flexível. Tá? Eles são serviços únicos dentro de cada domínio, ou seja, só tem um serviço desse em cada domínio. Tá? E eles funcionam hospedados em controladores de domínio. Eu posso migrar o FISMO para um domain member? Não, não pode. Tá? Ele obrigatoriamente tem que estar num controlador de domínio. E ele pode ser transferido entre os controladores de domínio, mas ele tem que estar no controlador de domínio. E quais são esses 5 FISMOS? É o esquema master, o domain name master é o que cuida dos objetos relativos ao nome, o primary domain controller emulator, ele emula o controlador de domínio primário, mas é para questões técnicas de manutenção do Active Directory, né? O RID é o que mantém os registros e IDs, né, as identificações dos objetos. Todo objeto tem uma identificação e aí a gente precisa de um lugar, de uma central, para que não haja conflito, para que tenha a distribuição das novas senhas, tá? Então quem faz isso é o RID. E o Infrastructure Master é o serviço de infraestrutura, é o que mantém as tabelas e dados das tabelas do banco de dados de AD. Tá? Esses são os 5 FISMOS. E para terminar nossa aula, nosso último item aqui é a relação entre AD e SAN. Então o que a gente viu? O que é o AD? O AD é um banco de dados que tem no controlador de domínio. Ok, legal. E o SAN? O SAN é um serviço local de autenticação, né? Ou seja, todo equipamento tem o banco SAN, né? E isso não é diferente de um servidor de controlador de domínio, tá? Então, eu cheguei aqui no server EUA e instalei o Windows nele. Apareceu o banco SAN, é criado o banco SAN, tá?
Aí eu tornei ele um controlador de domínio. Imediatamente é criado um Active Directory e os serviços, né? Só que esse Active Directory é instalado sobre, né? Ou seja, ele não é instalado sobre, porque ainda existem, ó, tá vendo que eu não coloquei tampando aqui o SAM totalmente, tá? O AD está na frente do SAM, mas o SAM ainda existe resquicialmente ali, tá? Então o AD é uma instalação de um serviço que passa na frente e passa a fazer o papel do banco SAM, ok? Tanto é que quando a gente instala o AD num controlador de domínio, tanto é a prova de que o banco SAM é desativado que eu não tenho usuários e grupos dentro dos controladores de rede, que são os controladores de domínio. Tá vendo? Estou aqui no servidor EOA e eu não tenho aqui os usuários e senhas. Tá? A única questão aqui é a seguinte, né? Essa aqui é a tela quando a gente vai logar num domain member, né? A gente tem aqui o domínio e esse computador. Por quê? Porque a gente tem o banco SAM e a gente tem o banco AD, tá? Mas quando eu estou logando num controlador de domínio, eu só tenho o domínio, tá vendo? Eu não tenho possibilidade de dizer, ó, esse usuário e senha que eu estou colocando aqui, vai lá no banco SAM para autenticar para mim, tá? Isso não existe mais, tá? Existe só AD. Ok? Bom, esse é o conteúdo que eu queria mostrar para vocês hoje. Se tiverem dúvidas, por favor, é a hora de escrever as dúvidas aí no chat. Muito obrigado. Vamos para as dúvidas.